Não tem tropa nenhuma com ele. Acabou. Eu desconheço de ter recebido. Eu queria ver se estava no meu telefone essa mensagem. Então eu repito, o Pazinho tá de pijama, né, há muito tempo. Puta merda, que vergonha, Paulo Gonet. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Brigadão. Senhor ministro relator, na sede do Partido Liberal foi apreendido um documento contendo um discurso que era destinado a ser recitado pelo senhor Bolsonaro no momento da efetivação do golpe de Estado. O documento tratava expressamente de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Eu gostaria de saber... Tava na minha mesa, isso não? Só um minutinho. Foi apreendido na sala onde o ex-presidente tinha lugar na sede do Partido Liberal. Eu gostaria de indagar do senhor Bolsonaro por que ele tinha pronto um discurso decretando medidas de exceção. Por favor. Realmente foi apreendido na minha mesa, estou comendo esse papel, né? Quem mandou para mim foi o doutor Paulo, um advogado, que extraiu do inquérito. Me permite a palavra, excelência? Pode continuar. Interrogatório, não. Depois... É isso que aconteceu. Foi ele que imprimiu. Ele mandou para mim, que ele estava com o processo na frente, né? Eu pedi uma cópia, como pedi cópia de outras partes do processo, e mandava por zap para mim imprimir. Mas, desculpa, ele imprimiu o seu discurso? Não, o discurso não é meu, não. Foi pegando para alguém pegou em algum lugar esse discurso aí. E foi parte do inquérito. E daí foi mandado para mim. Eu tomei conhecimento quando ele mandou para mim. Eu acho, como diz aqui, seria o telefone do Cid. Doutor Procurador. Que vergonha ali, hein? No dia 2 de janeiro de 2023... A fonte do documento apreendido é o próprio inquérito, no qual depois o documento foi inserido. Recebeu mensagem de Maurício Pazini Brandão, um major brigadeiro da Aeronáutica, que informava: o plano foi complementado com as contribuições de sua equipe. Aguardamos na esperança de que será implementado. Bom dia. A minha tropa, aí vem entre parênteses, continua com sangue nos olhos. Bom dia. Feliz ano novo. Conversa hoje com o Amir. Desmobilizamos a tropa ou permanecemos em alerta? Eu gostaria de ouvir do senhor Bolsonaro o contexto dessa conversa, por que a tropa estaria mobilizada. Ele mandou para quem esse e-mail, esse zap? Ele mandou para quem? Foi recebido, o senhor teria recebido do senhor Maurício Pazini Brandão, major brigadeiro da Aeronáutica. Olha, eu cortei quase todos os meus contatos quando saí do Brasil. O Pazini é um brigadeiro da reserva, professor do ITA. Não tem tropa nenhuma com ele. Acabou. Eu desconheço de ter recebido. Eu queria ver se estava no meu telefone essa mensagem. Não foi do meu telefone? O senhor não se recorda de ter recebido? Não, discordo. Foi recebido no meu telefone essa mensagem. Então eu repito, o Pazinho tá de pijama, né, há muito tempo. Era um porra, tropa de brigadeiro da reserva. Aqui. Puta merda, que vergonha, Paulo Gonet. Senhor ministro relator, o senhor Bolsonaro gosta de enfatizar que sempre atua dentro das 4 linhas e que atua de modo institucional. Mas na reunião a reunião ministerial do dia 5 de julho de 2021, em que o senhor Bolsonaro disse que não era para ter sido gravada, tratava-se de um ato oficial. E eu gostaria de saber se o senhor Bolsonaro considera adequado mobilizar recursos públicos, convocar uma reunião oficial para apresentar posições pessoais
É discussão do que é adequado? Ou é crime? Incentivar ministros do Estado a confirmar e a divulgar uma narrativa sobre fraudes eleitorais, sobre um sistema impróprio de funcionamento do sistema eleitoral. Por favor. Caralho! Senhor procurador, é o meu temperamento. O senhor tá a convocação não foi investigar aquilo. crime. Aquilo foi num momento ali o que é adequado, o que não é adequado não é problema seu. O início do que nós temos que tratar ali. Tanto é que se fosse algo repugnante, não teria sido gravado nada. Tá? Ou melhor, alguém gravou sem a permissão nossa. Mas não estaria aquela 20, 30 pessoas com plaquinha na frente. Mais umas 15, 20 pessoas assistindo aquilo tudo. Assim como eu acredito, né? Pode ser que não ocorra em alguns locais, né? Nos locais mais importantes tem o horário do lanche ali, do desabafo, falar o que não deve. Aí isso aí não foi nada pensado, né? Fazer aquela reunião para fazer exatamente isso. Foi um momento de descontração ali naquele evento, dado o meu comportamento, que o senhor já sabe que depois daquela sessão secreta com 29 palavrões, né? Infelizmente eu tenho melhorado, mas estou longe ainda de atingir um nível mais civilizado para conversar. Só, aproveitando essa questão, nessa reunião que é da ministerial, por que a presença do candidato ao vice-presidente Braga Neto se ele não exercia mais nenhum cargo público? Eu nem sei porque ele estava lá, nem sei se ele estava lá. Ele estava ao seu lado. Mas tudo bem. Não vê nada demais ele estar presente ali, como se tivesse um deputado, um senador ali, também poderia assistir ali aquela reunião. Pois não. Doutor Procurador. De novo, aproveitando a premissa da atuação afirmada pelo senhor ex-presidente da República, de que sempre atua dentro dos limites da Constituição, eu gostaria de indagar como que ele enxerga medidas de anulação de eleições, prisão de autoridades, como que isso se enquadraria dentro da normalidade constitucional, e essas eram medidas que estavam previstas nos atos que foram... Não acho, por isso que eu não implementei. Fim da resposta. Voltando à pergunta. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Em julho, ainda não era o período eleitoral. Então o Braga Neto estava apenas descompatibilizado. Não houve essa história de prender quem quer que seja. Tá? E nós voltamos para a Constituição, que é a nossa base, quando entendemos que não podíamos fazer mais nada no TSE. Isso. Tem de vista o valor da multa. Eu desconheço até no Brasil aqui qual advogado que peticionou alguém e cujo cliente foi multado. Eu entendo, né? Posso estar errado. Se o senhor ministro, se o TSE apenas indeferisse, tá? Ia ter mais uma ou duas, talvez 3 petições, está encerrado o assunto. Quando houve a blindagem, porque essa multa podia aumentar, porque a acusação foi litigância de má-fé, ou até uma outra medida administrativa mais grave contra o Partido Liberal. Sobrou para a gente buscar uma alternativa na Constituição que, rapidamente, não foi discutido, foi conversado, hipóteses de dispositivos constitucionais. Como disse o ministro Fux aqui, nada foi assinado, não foi dado um pontapé inicial de nada. Fora daqui, a gente não tem mais o que fazer. E rapidamente foi decidido que nada mais podia fazer, tanto é que acalmou tudo e cada um foi cuidar da sua vida. É a segunda vez que o senhor fala isso, então eu acho que é importante esclarecer. O senhor está dizendo que a cogitação, a conversa, o início dessa questão de Estado de sítio, Estado de defesa, teria sido em virtude da impossibilidade de recurso eleitoral, isso? Sim, senhor. Essa é a minha última pergunta, senhor ministro. O senhor sabe que o seu partido recorreu e perdeu, só para... Não, daquela multa, 22 milhões? Sim, perdeu no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Foi recurso apenas. Mas o que isso tem a ver? Você é juiz da caceta da audiência. Não, tudo. Você não é porta-voz. Exatamente, essa era a minha última pergunta. Doutor Paulo, eu gostaria de saber se o réu, se o senhor Bolsonaro entende que, pelo fato de não se conformar com uma decisão do judiciário, se isso
se conforma com as 4 linhas da Constituição, Claro. convocar comandantes militares para debater o assunto. Olha, foi um convite. Por Todo que mundo pode comandante debater militar? qualquer Tem a coisa. mesma formação minha. Fizemos a mesma academia. Fizemos as mesmas escolas de aperfeiçoamento. E o militar, nas horas boas e ruins, estão contigo. Eu não tinha clima para convidar ninguém para discutir qualquer assunto. Sobrou a eles, né? Até como um desabafo ali, não entre nós, eu para com eles. E eu ouvi o Paulo Sérgio, ouvi o Freire Gomes, ouvi o Garnier, e não pude ouvir muito ali o Batista Júnior, porque ele pouco falava, quase nada falava, ele nem leu o que seria a tal da minuta que ele acusa, ele declarou que nem chegou a ler aquele assunto. Então o militar é aquele que está do teu lado nas horas boas e nas horas ruins. E eu confesso que muita coisa que eles falam, eu absorvi. E chegou à conclusão rapidamente que não tinha mais o que fazer. Esse governo ia cair de maduro, como está caindo, né? Eu queria que não fosse assim, porque a população toda sofrendo. E o retorno, não digo meu, né, mas o da direita, o dos conservadores, ou de alguém diferente da esquerda, alguém de centro, acontecerá com toda certeza por ocasião das próximas eleições. Agora, doutor procurador, por favor, tá? Só pode confiar nos militares. Tá? Momentos bons e momentos ruins. E eu reforço, ao ir conversar com eles, o objetivo é, dada a nossa formação, o respeito e a consideração que existe entre nós. Tanto é que eu nunca tratei um comandante de força ou um ministro da defesa como superior, sempre o tratei com a mais alta dignidade e respeito. Isso aí nos fez aqui conversar sobre um assunto que desde a primeira reunião já sabia que não podia dar em nada, mas apenas conversamos a título da minha parte, como desabafo. Doutor Procurador, É só isso, obrigado. agradeço. Eu passo a palavra agora ao advogado do réu colaborador, doutor César Bittencourt, ou doutor Jair Alves Pereira. Boa tarde, ministro. Boa tarde. Cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos. Se o ex-presidente Bolsonaro pode informar, ministro, se ele sabe como é que o Mauro Cid foi designado para ser seu ajudante de ordens? Qual o critério que levou o Mauro Cid a ser seu ajudante de ordens? Por favor. Eu pediria só que o réu colaborador sentasse ao lado do advogado, por favor. Sim, mesmo assim. Vamos lá. Fique Não um só, advogado, por favor. não só o presidente, como o vice-presidente tem direito a 4 ajudantes de ordem. Eu sei que o ajudante de ordem do general Mourão, ele que escolheu. Eu, quando cheguei na presidência, os comandantes militares enviaram para servir comigo o total de 4 ajudantes de ordem. 2 do Exército, 1 da Marinha e 1 da Aeronáutica. E eu não questionei e aceitei. E, no meu entender, foi um bom relacionamento, um bom assessoramento que eu tive por parte desses 4 ao longo dos 4 anos. Mais alguma coisa, doutor? Então, a indicação não é política, então, ministro, é isso que o ex-presidente falou? Da minha parte, não foi política, foi escolhida pelos próprios respectivos chefes militares deles. Sem mais perguntas, Excelência. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agora o doutor Celso Vilardi, doutor Amador, por favor. Boa tarde, não. Boa tarde. Ixi. Alô? Agora sim. Ministro, eu queria perguntar se o presidente teve conhecimento do chamado Plano Punhal Verde e Amarelo, do Plano Copa 22 ou Operação Luneta. Por favor. Todos esses planos eu tive conhecimento por intermédio da imprensa. Alguém, seja o Mais de general 52 mil Fernandes, pessoas nos vendo. seja qualquer outra pessoa da militar ou não, civil ou militar, que esteve com o senhor, em algum momento trouxe ao senhor alguma informação a respeito de um plano que envolvesse morte de autoridades? Não. Nenhuma oportunidade de alguém propôs isso aí. Até se propôs, seria, no meu entender, rechaçado, tomaria as providências de imediato. Estranho o Ministério Público, a PGR não ter perguntado isso, né? Como pode? O Alexandre, o procurador, ninguém perguntou sobre isso?
Excelência me permita que ele Por dê uma favor. resposta longa. Por favor. Agora eu vou para o já conhecido método ministro Alexandre de Moraes, só um sim ou não, porque ele deu uma resposta muito longa. Então eu gostaria, embora ele tenha respondido, mas eu vou perguntar. O outro colega seu tentou o método e não deu certo. Mas O senhor combinou antes? Mas eu vou tentar de novo. Eu queria saber se efetivamente... Que engraçado esse psicopata. A pergunta do ministro Alexandre de Moraes. O senhor alterou, escreveu, colocou no computador alguma minuta? Não. E se tivesse? Minuta é crime? Crime de minuta? Também uma outra pergunta que já foi feita pelo ministro, mas eu queria só colocar também por uma conta de uma resposta longa. O senhor soube que o general Heleno estava numa comemoração na formatura do neto dele? O senhor teve essa informação? Não tive informação. Se eu liguei para ele e se ele me dissesse que estava no evento, eu ia sim ou não, presidente? Nada de urgente, a gente conversa aí daqui a 2, 3 dias. É sim ou não? Eu queria que o senhor, embora já tenha citado, acho que até numa resposta para o eminente procurador, Dr. Paulo Gonet, eu queria que o senhor esclarecesse em maiores detalhes a conversa que o senhor teve com o ministro Múcio quando ele foi nomeado ministro da Defesa. O que ele telefonou, o que ele pediu e o que o senhor fez? Ele foi pessoalmente no Alvorada, conversamos por 1 hora aproximadamente, algumas coisas reservadas, obviamente. Ele pediu para mim que eu interviesse junto ao ministro da Defesa para que tivesse mais facilidade para a transição. Eu falei para ela, me surpreende até esse tipo de pedido, porque as Forças Armadas, na transição, não é alguém de um viés ideológico passando para outro. É que geralmente uma pessoa está passando para um colega de turma teu ou algum contemporâneo meu da academia. Mas fizemos o contato e depois, no programa Roda Viva, o próprio ministro Zé Múcio tocou nesse assunto e falou que depois dessa ida dele lá no Alvorada, o trabalho foi bastante facilitado. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.